Cálculo de tubulações de polpa forçadas. Primeiro passo, abre-se a planilha. Você vai ver um alerta de segurança, dizendo que essa planilha possui alguns conteúdos que podem oferecer riscos, né? Isso sempre ocorre quando você usa qualquer tipo de VBA na planilha. E essa planilha usa bastante VBA, né? Que eu preciso para conseguir calcular alguns parâmetros. Então a gente habilita esse tipo de conteúdo e você já cai direto na planilha. O primeiro passo é dar nome a cada linha que você calcula. Isso é muito importante. Então a gente vai chamar essa linha de teste 0001 e ela vai do equipamento 1 para o equipamento 2. Certo? Aqui, no ρ dos sólidos é a densidade dos sólidos em toneladas por metro cúbico. Tudo tem sua unidade discriminada. Então vamos colocar, por exemplo, 3. O ρ do líquido, densidade do líquido. Quantidade de sólidos em massa em porcentagem, vamos colocar 20%. E qual é a vazão mássica de polpa em toneladas por hora? Então 120. Nisso ele já calcula o resto dos parâmetros, que seria a densidade da polpa, a vazão mássica de sólidos em toneladas por hora, em líquidos na mesma unidade, a vazão volumétrica em metros cúbicos por hora de polpa, de sólidos e de líquido, caso seja necessário esses números para alguma finalidade, principalmente processo. Para o diâmetro 10, 10% passante, a gente vou arbitrariar também o valor, vamos colocar em 10%, ponto 1, em D50.3, em D60.6, por exemplo. E com esses valores ele já determina se calcula o coeficiente de uniformidade, que é o CU, e já diz se sua amostra é ou não uniforme. Para o tipo da polpa, a gente clica nessa célula onde vai aparecer esse tipo da polpa, onde a gente deveria entrar com o valor, e a gente confere se essa caixa de texto ela está com o mesmo nome da linha que você está calculando. Então, teste 001, teste 001, está certo. Clica em ábaco. E aí, então abre essa nova caixa, ábacos para determinação do FL da linha teste 001, correto. Aqui, desse ábaco já tem o que você precisa buscar nele, suas entradas. Então seria a densidade dos sólidos, 3, e o tamanho das partículas, 300. Então densidade dos sólidos, 3, tamanho da partícula, 300. Ela está mais ou menos aqui onde eu estou com o meu mouse, que é uma polpa complexa, e logo ela é uma polpa considerada heterogênea. Então, no que você entra com heterogêneo nessa caixinha aqui de baixo, ele já atualiza aqui, mas caso você queira, você pode atualizar direto aqui também. E depois a gente vai calcular o FL, que ele é necessário para saber parâmetros de arraste da polpa. Então, mesmo procedimento, clica na célula, linhas, está selecionado, clica em aba. Aqui, ele já determina em qual orelha ela vai abrir. Essa orelha é para polpas uniformes, essa aqui é para polpas não uniformes. Já que ele calculou que é uma polpa uniforme, ela abre direto aqui. Mesma coisa, solubilização em volume, 7%, D50, 0,3. Então D50, 0,3, solubilização, 7. Que seria aqui mais ou menos entre o 5 e o 10. Metade do caminho aqui, vamos considerar 1,26. Então, que você entra esse valor aqui, ele já atualiza aqui sozinho, automático. Então, agora a gente acabou de determinar o material. Podemos vir para fluxo. O fluxo, ele já traz algumas dessas informações da planilha anterior para cá, que seria o nome da linha e o depara. E agora a gente tem que entrar como é que esse fluxo se desenvolve. Então, em transporte, a gente vai dizer que ele é forçado. Efeito levigador, se você quiser ser conservativo, você não considera, certo? Se você quiser, se seus dados estão bem acurados, você pode considerar esse efeito levigador, tá ok? Que
ele considera a polpa como um todo, né, levigando as partículas grossas, né? Então acaba que a sua velocidade de deposição ela fica mais aberta, né? Ela diminui bastante. Mas aqui a gente não vai adotar método de levigador, nós vamos ser mais conservativos. E método, caso você queira calcular a gravidade, né, que seria Chese ou Manning, mas a gente, já que é uma linha forçada, não se aplica. Essa primeira parte não se aplica, ela é para cálculos com o método de Chese, e essa aqui é para Manning e Chese. Então essas duas seções aqui, elas não se aplicam para um cálculo de uma polpa forçada. Uma vez que a gente tem esses critérios, né, a gente já saiba que é uma polpa forçada, não tem efeito levigador e o material já está caracterizado, a gente vem aqui determinar qual é o diâmetro dessa linha. Então a primeira coisa que você precisa na velocidade adicional você colocar meio. O que é essa velocidade adicional? Ela é uma velocidade que você tem que adicionar ao seu fluxo, né, à sua velocidade de deposição, para que você garanta que você não tenha nenhum tipo de leito formado, né? Normalmente você calcula a velocidade do seu leito móvel, né, a velocidade que esse leito móvel vai ocorrer, e você soma meio metro por segundo. E nisso a gente já tem a velocidade de erosão, né, que ela vem da API, e ela é uma velocidade que eles recomendam que você fique abaixo dela para conservar um pouco mais sua tubulação. Aqui a gente determina o diâmetro nominal da linha, né? Antes da gente determinar o diâmetro, tem uma tabela aqui na planilha que chama tabela tubos, onde você pode entrar as informações da sua spec e as informações dos tubos, né? Que essa caixinha aqui, que te mostra algumas opções de diâmetro, ela vai trazer todos os dados direto dessa lista. Ele compõe essa lista e puxa o que é necessário para ele. Então aqui vamos arbitrariar um diâmetro, vamos dizer de 3 polegadas. De 3 polegadas, a velocidade de deposição é 2,63 metros por segundo. A velocidade da nossa linha é de 6,88. E a análise de cálculo é ok, só que a tubulação sofrerá desgaste precoce pelo fato da velocidade ser acima da velocidade de erosão. Então vamos tentar subir um pouco esse diâmetro. A velocidade de deposição foi 2,81 para 3,5. E a velocidade em si foi para 5, tá alto. E para 4 polegadas, a velocidade de deposição é 2,96. A nossa velocidade de escoamento é 3,9 e a velocidade de erosão é 4,49. Então, o diâmetro de 4 polegadas é um diâmetro adequado pelas normas para atendimento dessa linha. Agora que a gente já definiu o diâmetro e o material, a gente definiu o fluxo e o material dessa linha, a gente pode vir para a parte de bombas. Na parte de bombas, ele só vai trazer para cá esses nomes de linhas dos itens que você tiver marcado como forçado aqui. Se aqui tiver como gravidade, esses nomes nem vão aparecer aqui, correto? Então, primeiro ponto, a gente tem que determinar qual é o comprimento da tubulação em metros, né? Vamos dizer que é uma tubulação de 100 metros. E aqui eu coloquei alguns itens usuais desse tipo de tubulação para que você coloque quantidade deles e ele calcule qual é o comprimento equivalente. Então, por exemplo, vamos dizer que essa linha tem uma válvula de retenção, 2 válvulas mangote, não tem nenhuma curva 4D, nenhuma curva 3D, tem 6 curvas de ferro fundido, que são curvas normais, né, são as que a gente trabalha, e vamos dizer que ele tenha 2 mangotes, um no começo e um no final. Ele não vai ter terça, e nisso ele já calcula para você qual é o comprimento equivalente, né, que seria o que? 100 metros mais cada equivalência dessa lista. A tabela com esses comprimentos, ela está aqui também, né, em função do diâmetro. Tem quantos metros equivale cada componente desse, né,
Isso foi baseado no livro do Arthur Pinto, né, que é praticamente a referência para isso. Então está bem acurado. Desse comprimento equivalente, a gente tem que vir agora e calcular a perda de carga distribuída, né? A gente vai transformar isso aqui em metros de coluna. Então clica-se no ábaco da linha teste 001 e a gente tem um diâmetro de 97.1, né, que é o diâmetro interno, e uma velocidade de 3.9. Aqui a gente procura 3.9, é praticamente 4, né, com um diâmetro de praticamente 100. A gente pode arredondar esses valores, sem problemas. Então 100 para 4, que daria mais ou menos entre 20 e 30. Daria um pouco, quase assim, quase 20, um pouco acima da metade, mas normalmente a gente joga um pouco para cima. Então, já que a gente está indeciso e a gente sabe que está antes da metade, a gente joga para a metade. Então 25. Esse valor já se atualiza aqui, né? E agora a gente tem que determinar qual é o fator de estado da tubulação, né? Em qual estado se encontra a sua tubulação. Para isso, você passa o mouse em cima desse escrito tabela e ele já te dá os valores usuais. Então, 0,85 tubo metálico liso novo em mangotes, 1 tubo metálico em ferro fundido e mangote áspero, 1.24 tubo oxidado, 1.38 incrustado. Vamos dizer que isso é uma tubulação nova. Então 0.85. Nisso ele já calcula a sua perda de carga em metros de coluna de polpa, né? Seria um equivalente ao MCA, né? Mas é MCP. Então quer dizer que ao longo desses 100 metros com esses componentes, né, nós precisamos de um header de 36.25 metros de coluna de polpa. Aqui a gente entra com o desnível geométrico da sua instalação, né? Então vamos dizer que você está bombeando a polpa, a cota da sucção mentira, desculpa. A cota do seu recalque menos a cota da sucção é de 60 metros, supondo, né? E nisso ele já calcula qual é o header total de polpa, né, que vai ser basicamente a perda de carga mais o desnível geométrico. Aqui a gente tem que agora, né, o próximo passo é converter essa coluna de polpa para uma coluna de água. E para isso a gente usa esse ábaco, tá? Como é que ele funciona? Ele é um pouco mais complicado de entender, mas é simples assim de explicar. O D50 é 0,3. Então o D50 é 0,3. A gente sobe com esse D50 até a gente achar qual é a densidade da polpa, né? A nossa densidade da polpa, ρ, é 3. Então 0,3 a gente sobe até a gente achar o 3 aqui, que está nessa linha de interseção. Agora a gente vai para a direita até a gente achar qual é a solubilização da nossa polpa, que é esse porcentagem S. Então, nossa porcentagem S é 0,2, né? 20%. Então de 0,3 a gente sobe até chegar no 3, chegou no 3, e a gente vai indo até encontrar o 30%, que está aqui. Aí a gente sobe até o final e vê qual que é o valor de R, tá? Então, nesse caso, a gente chegou aqui de 0,8, 81, 82, 83, 84, 85. Então, o nosso valor de R é 0,85. Uma vez que você entrou com o valor de R, ele já corrige, né? Calcula qual seria a coluna de água. Então uma coluna de água de 113,2 metros equivale à nossa coluna de polpa de 96,3 e te diz que a potência de processo da bomba é 44,1, tá? Essa não é a potência da bomba, essa é a potência de processo. Qual seria a potência da bomba? Seria essa potência de processo dividido pelo rendimento da bomba, né? Depois que você dividiu essa potência pelo rendimento da bomba, você divide de novo pela potência do motor elétrico, né? Que no caso seriam fornecidos pelo fabricante, correto? Então esse é o procedimento para se calcular uma bomba, uma tubulação e uma bomba de polpas, né, forçados.